What's going on? Eu sou Alexandre Salles e esse é o Canal Piloto. Então, senhores, vamos para mais um Canal Piloto Responde. Para os que não sabem, o Canal Piloto Responde é um episódio do Canal Piloto onde eu respondo. Mas basicamente é um episódio onde eu escolho alguns e-mails que o pessoal me manda com dúvidas e leio aqui no ar, por serem alguns e-mails com dúvidas recorrentes ou com dúvidas importantes. Certo? Vamos para o primeiro. Vamos lá, e-mail do Lucas de Oliveira. Olá, comandante Salles. Eu não sou comandante, mas vamos lá. Lembra que eu tinha perguntado se eu posso fazer minhas aulas práticas de PP 20 horas em um aerobueiro e 20 horas em um Piper? Então, é porque estou com essa dúvida. Queria saber qual das duas aeronaves é de mais fácil aprendizagem. Então, estou com essa dúvida, o que você acha? Vamos lá. Uma das respostas é simples. Qual aeronave é mais fácil de pilotar, um aerobueiro ou um Piper? Eu creio que ele esteja se referindo ao Piper Cherokee. Não existe nenhuma aeronave mais complicada, mais trabalhosa do que o aerobueiro. Isso é fato. Pode perguntar para qualquer piloto muito mais experiente que eu por aí. Mas eu escolhi esse e-mail não por causa dessa primeira dúvida, mas sim por causa do contexto dela. A dúvida do nosso amigo aqui inclui uma troca de aeronaves. Ele quer saber se ele pode ou se deve trocar de uma aeronave A para uma aeronave B no meio do treinamento de PP. Pessoal, uma dica: não façam isso. Grande parte das pessoas que querem mudar de aeronave no meio do curso de piloto privado fazem isso simplesmente porque elas querem, digamos, ganhar mais experiências, aprender a pilotar novos modelos e etc. Só que, pessoal, no momento que vocês trocam de uma aeronave para outra, vocês vão ter que aprender todo um novo manual, toda uma nova série de checklists, toda uma nova série de procedimentos daquela aeronave. Porque ela não vai ter a mesma velocidade de stall, não vai ter a mesma velocidade de aproximação, não vai ter o mesmo dente de flap na perna base e na perna final. Algumas nem tem flap, como o caso do Paulistinha, por exemplo. Resumindo isso, eu posso falar o seguinte: no curso prático de piloto privado, aprenda a voar, aprenda a pilotar a aeronave. Deixe esse negócio de ganhar mais experiências com mais modelos para o curso prático de piloto comercial, onde inclusive você vai fazer isso por obrigatoriedade. Pois afinal, por exemplo, no curso prático de piloto comercial, parte das horas visuais que você vai fazer ali, você vai poder pilotar o mesmo modelo da aeronave que você pilotou no curso de piloto privado. Então, por exemplo, supomos que no curso de piloto privado você pilotou um Cherokee adaptado somente para o voo visual, voo VFR. No curso de piloto comercial você vai poder continuar nessa aeronave para fazer as suas horas visuais, as horas de navegação visuais em comando. Porém, quando você chegar na hora de voo noturno ou de voo por instrumentos, possivelmente você vai ter que mudar para uma aeronave mais avançada, com painel IFR, como por exemplo um Embraer Tupi ou um Cessna 172. Isso sem contar que lá no finalzinho, quando você for fazer o multi, você obviamente vai ter que trocar mais uma vez de aeronave, como por exemplo no Embraer Seneca ou Piper Seneca, tanto faz. Então, se você começou o seu curso de piloto privado no Cessna 152, tente acabar no Cessna 152. Se você começou no aerobueiro, tente acabar no aerobueiro. Mas ainda sobre isso, algumas exceções. Por exemplo, tem pessoas que começam no aerobueiro ou no Paulistinha, que são duas aeronaves equivalentemente, digamos, trabalhosas. Essas pessoas começam nessas aeronaves, mas não conseguem prosseguir com o treinamento. Porque ou elas não conseguem passar nas manobras de TGL, por exemplo, que é um tanto complicado, porque essas aeronaves têm o trem de pouso convencional, ou elas não conseguem ser aprovadas pelo instrutor em algumas outras manobras dessa aeronave. Então, supomos o seguinte: supomos que numa faixa de 10 horas o aluno piloto deveria ter completado X manobras ali da lista de procedimentos, e ele não conseguiu com 10 horas. Tenta mais 15 horas, ainda não conseguiu. Tenta mais 20 horas, ainda não conseguiu. Aí sim, nesse caso, os instrutores recomendam a pessoa mudar de aeronave, pegar uma aeronave mais simples. Por exemplo, comparado com o aerobueiro e Paulistinha, o Cherokee e Cessna 152 são sim aeronaves mais simples. Só que também incluído vem o custo da hora de voo, porque essas duas aeronaves mais simples são também mais caras. Então, tudo certo? Tirando essas exceções, tentem o máximo, tentem o possível para fazer toda a sua formação de piloto privado em apenas uma aeronave. Próximo e-mail. Sim, esse é um ponto importante. Vamos lá, e-mail do Santiago Soares dos Santos. Bom dia, comandante Salles. Não sou comandante. Meu nome é Santiago Soares, tenho 28 anos, moro em Guarulhos e tenho uma dúvida, pode me ajudar?
Sim, esse vídeo é para isso. Vamos lá, pelo seu canal esclareci algumas dúvidas e surgiram outras em ser PLA, que é o piloto de linha aérea. Você precisa de passar na prova da ANAC e comprovar 1.500 horas de voo? Não necessariamente, coisa que é perfeitamente possível de acordo com a idade. Normalmente as grandes companhias não costumam contratar pilotos maiores de 35 anos, logo você precisa voar 1.500 horas, não necessariamente, em 7 anos para chegar aos 35 no limite da contratação, ou seja, que dá, mas tem que correr. Esse é meu grande sonho de garoto, mas só agora eu pude começar, pois hoje tenho condições financeiras mais estáveis. E sei que com o crescimento da aviação no Brasil prevista para os próximos anos, terei minhas expectativas aumentadas. Gente, usem ponto final. Terei minhas expectativas aumentadas. Ponto. Obrigado e um grande abraço. Continue com seu blog e o canal no YouTube e parabéns pelo trabalho. Valeu. Então vamos lá. A dúvida dele basicamente é sobre a idade, que nesse caso ele tem 28 anos. Antes de responder o e-mail dele, eu vou ler um segundo e-mail que tem a ver com o mesmíssimo tema, para vocês verem como esse fator da idade está interligado e alguma criança acabou de cair no meio da rua. Victor Costa e Silva, coincidentemente também 28 anos, de Jaboticabal, São Paulo, e ele é zootecnista. O primeiro era o quê? Não falou profissão, né? Não, falou não. Zootecnista, o que faz um zootecnista? Vamos lá. Oscar Lima Alfa, comandante Salles. Eu não sou comandante, eu sou piloto privado, me chamem apenas de Salles. Venho por meio deste e-mail saber a sua opinião a respeito da questão idade. Sempre gostei de aviação desde pequeno mesmo. Quando eu tinha 17 anos, cheguei a me inscrever no vestibular da AFA de Pirassununga, que é a Academia da Força Aérea, mas acabei desistindo e o tempo passou. Hoje estou com 28 anos, formado e terminando um curso de doutorado, quando enfim tomei a decisão, vou ser piloto de avião. Tenho um primo que é copiloto da TAM e ele está me dando a maior força. Ótimo. Agora quero saber de vocês. Vocês? Eu e mais quem? Ainda dá tempo? Sonho em ser piloto de linha aérea ou até mesmo piloto agrícola, que está um pouco na minha área, pelo menos no solo. Zootecnista, né? Grande abraço e parabéns pelos vídeos. Vamos lá, sobre a questão idade. Pessoal, é impossível dar simplesmente uma resposta falando sim, ainda dá tempo ou não, já é tarde demais. Isso varia muito com a questão de mercado de trabalho na aviação e também com a questão de procura e oferta. Por exemplo, nosso primeiro amigo aqui do primeiro e-mail, ele citou que é necessário 1.500 horas para você se candidatar à vaga de piloto de linha aérea. Não necessariamente. Houve um período e ainda haverão períodos onde isso vai ser novamente verdade. Só que dependendo da oferta de pilotos no mercado, algumas empresas, principalmente as regionais, elas abaixam um pouco o número de horas requeridas para você se candidatar a essa vaga de copiloto, de PLA. Por exemplo, algumas empresas trocam o número de horas também por alguns outros itens do currículo, como por exemplo a faculdade. Repetindo, um exemplo, as horas que você está aqui não são horas exatas. Supomos que a empresa A ela exige 1.300 horas para você se candidatar à vaga de copiloto. Só que se você tiver a faculdade de Ciências Aeronáuticas, por exemplo, ela já baixa isso para 900 horas. Claro que nem todas as empresas fazem isso, mas algumas, se você pesquisar aí, você vai ver que algumas têm esse fator em diferencial. Nem todas têm a mesma grade curricular. Certo? Tá, agora eu falei sobre o mercado de trabalho, vamos tratar da idade agora. Essa questão da idade é tão recorrente nos e-mails que eu fiz um texto sobre isso, eu fiz uma postagem sobre isso, intitulada Estou velho demais para começar na aviação? Interrogação. Então se você é dessa turma aí que são mais experientes na vida, aí na descrição do vídeo logo abaixo eu vou deixar o link dessa postagem que fala sobre a idade e também relacionando o mercado de trabalho. Recomendo que você leia, certo? Próximo e-mail. Marcos Vinícius, 21 anos, São Joaquim da Barra, São Paulo, cientista da computação. Ele faz experiência com computadores, provavelmente. Vamos lá. Oscar Lima Alfa. Bom, primeiramente, parabéns pelos seus vídeos e todo o conteúdo do canal Piloto. São seus olhos. Tenho certeza que já ajudou inúmeros futuros aviadores, por isso deixo os meus sinceros agradecimentos. Bom, no início de 2013 irei começar o curso teórico de piloto privado e após essa etapa iniciarei a parte prática. No aeroclube que pretendo fazer, no momento são disponibilizados 3 modelos de aeronaves. Tupi, Papa Alfa 28, Aerobuero 115 e o Cessna 152. Eu me recordo que em um dos vídeos do canal Piloto você se refere à disponibilidade de aeronaves e que muitas vezes temos que voar de acordo com a disponibilidade e não com qual aeronave queremos de fato voar.
Exato, se você ainda não assistiu isso, está no canal Piloto 25, dê uma olhada lá. Então, deixando um pouco de lado esse fator de disponibilidade, eu devo me preocupar com qual modelo de aeronave eu vou voar ou devo apenas me preocupar em somar as horas de voo? Não sei exatamente quanto está a hora de voo de cada aeronave, mas como exemplo, lembrando novamente, isso é um exemplo, vamos supor que o Tupi esteja R$400, o Cessna 300 e o Aerobuero 200. Se eu tiver R$1.000 para gastar no momento, é mais válido fazer 2 horas e meia no Tupi, 3 horas e pouco no Cessna ou 5 horas no Aerobuero. Na hora de ir atrás de um emprego, o que é mais relevante? As horas de voo ou a aeronave no qual eu fiz os cursos? Muito obrigado, grande abraço. Vamos lá, tem vários pontos para abordar aqui nessa pergunta. Vamos lá, primeiro sobre as aeronaves. Pessoal, Tupi não deve ser nem opção na hora de você escolher a sua aeronave para o PP. Tupi é a aeronave que você tem que deixar para o seu PC. Ainda mais se for um Tupi equipado com IFR, que a hora de voo vai ser possivelmente um pouquinho mais cara. Se você fazer o PP no Tupi, se prepara, tá? Então, vamos usar como base aqui o Cessna, que é o Cessna 52 que ele falou, e o Aerobuero, que custa R$200, e o Cessna custa 300 nesse exemplo. Então, senhores, sobre isso a gente tem que atentar ao seguinte. O número de horas necessárias para fazer o voo de check nessas aeronaves. Porque, como eu disse lá no primeiro e-mail que eu li, eu acho que foi isso, né? O Aerobuero é uma aeronave um pouquinho mais difícil de se aprender a pilotar. Então, possivelmente, você vai ser reprovado em algumas manobras até ser aprovado nas mesmas. Então, supomos que o mínimo para checar no seu aeroclube é 40 horas. Possivelmente, no Cessna 52, você vai conseguir completar essas 40 horas. Já no Aerobuero, você possivelmente vai fazer ali 45, 50, 55 horas e etc. Ou seja, também tem esse fator da dificuldade que vai influenciar na sua decisão. Mas assim, se a hora de voo tiver uma diferença muito grande, principalmente se compararmos aqui o Aerobuero 200 e o Tupi 400, mesmo com as horas a mais que você vai fazer no seu treinamento com o Aerobuero, vale a pena fazer as suas horas no Aerobuero devido ao preço. Então aqui, como nosso amigo falou os preços como exemplos, não falou o preço real, não tem nem muito como analisar esse fator, mas no seu aeroclube pesquise bem sobre isso. Aqui, a última pergunta dele. Na hora de ir atrás de um emprego, o que é mais relevante? As horas de voo ou a aeronave na qual fiz os voos? Depende. Qual emprego vai ser? Por exemplo, se você for voar no aeroclube de interior que tenha só paulistinhas e aerobueiro, se você chegar lá para se candidatar a instrutor de voo, aí te perguntam, quais aeronaves você voou até agora? Cherokee, Tupi e Cessna, ou seja, só aeronaves com trem de pouso triciclo, nenhuma com trem de pouso convencional, como o aerobueiro e paulistinha. Então, nesse caso, não vai ser tão vantajoso você fazer as suas horas apenas no Cessna 52, se você fosse candidatar à vaga de INVA. Agora, por exemplo, supomos que você não quer trabalhar como instrutor de voo, você quer trabalhar na aviação geral, táxi aéreo, voo de malote e etc. Então, nesse caso, conta mais as horas de voo do que a aeronave que você voou, principalmente porque em táxi aéreo e malote você dificilmente vai voar aerobueiro ou paulistinha. Certo? Então também depende aí do seu objetivo de primeiro emprego e não apenas da aeronave e horas de voo. Ok? Então, senhores, esse foi mais um Canal Piloto Responde. E sempre lembrando que se você quiser que seu e-mail seja lido aqui no ar, você tem que seguir um padrão que eu vou explicar no link que eu deixei aí na descrição do vídeo logo abaixo. Certo? Até a próxima.